Boa noite, 58N. Hoje nós vamos começar a nossa terceira aula, né? Tá na página 25. E essa terceira aula vai falar a saúde no Brasil e a atuação da enfermagem. Então, o hospital. A palavra hospital vem do latim hospes, que significa hóspede. O hospital é a representação do direito inalienável, né? Inalienável que o homem tem de ter saúde e é reconhecimento formal por parte da comunidade de sua responsabilidade em prover meios que o conserve sadio ou que lhe restaure a saúde perdida. Então, esse conceito de hospital é um conceito bem, né, extenso, né? Cada virada, né, do século, né, das décadas, do tempo em comum. Cada vez mais o conceito de hospital se amplia. Então, aqui nós vamos, nessa parte aqui, nessa aula, nós vamos entender um pouco mais, né, sobre o que é, né, o hospital, como é que é o seu ambiente, né, a sua função preventiva. Então, antigamente, o hospital era só uma questão de hospedagem, né? Eram as pessoas desfalidas, que não tinham condição financeira, não tinha nada na sociedade, os mendigos, né? Os moradores de rua, os alienados, né? Que ficavam hospedados nesse hospital. Mas com o passar dos anos, né? Com o passar dos tempos, esse conceito de hospital ele foi ampliado, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa ampliação desse conceito. Então, vamos entender um pouco agora o que é o ambiente hospitalar. O hospital é a parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência médica, preventiva e curativa, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um centro, né, de formação dos que trabalham no campo da saúde e para as pesquisas bissociais. O hospital possui características próprias que a diferenciam de outras instituições, inclusive de saúde. Muitas de suas áreas funcionais devem ser interdependentes e se interrelacionarem, de forma a fornecer o funcionamento eficiente, né, de todos os seus componentes, como um todo, e não se constituir de um somatório de partes desagregadas. Sua principal acho que aqui colou tudo, né? Sua principal função é proporcionar assistência adequada aos pacientes, utilizando todo o seu potencial, mas considerando os limites do conhecimento, tecnologia, da organização das atividades humanas. Muitas vezes, os recursos institucionais são escassos, devendo os integrantes da equipe evitar desperdícios de materiais, foi o que foi falado, né, na última aula, de medicamentos e outros gastos desnecessários, não somente de medicamentos, mas os insumos, uma seringa, como eu falei, a situação na instituição onde eu trabalho aqui, que está faltando seringa de 10. Por que está faltando? Será que o hospital não comprou a quantidade necessária? Será que os profissionais estão fazendo o uso indevido desse material, né? Então aí fica aquelas queixas, será? Então, para não ter muitos serás e não faltar insumos para nós tratarmos nossa população, nossos munícipes, a sociedade, nós como funcionários, né, futuros técnicos de enfermagem, temos que aprender a trabalhar e não desperdiçar o material que nós temos na nossa unidade. Em toda instituição deve haver um responsável por traçar normas administrativas, um indivíduo ou um grupo que planeja e ordena a política que a empresa irá seguir. Muitos hospitais são dirigidos por um conselho administrativo, que tem por delegado executivo o diretor.
O diretor não tem possibilidade de executar todas as deliberações emanadas do conselho. Ele necessita compartilhar as atribuições com um grupo de pessoas. Esta, por suas vezes, delegam parte de sua responsabilidade a diferentes chefias do hospital. Portanto, o hospital pode ser subdividido em diretorias: clínica, técnica, administrativa, financeira. O corpo clínico do hospital é organizado de acordo com as finalidades da comunidade. Os grandes hospitais contam com a diretoria de enfermagem. Isso se deve ao fato de que esta categoria representa o maior contingente do quadro de pessoal das instituições de saúde. O diretor ou gerente de enfermagem, por sua vez, conta com chefes ou supervisores nas unidades de internações e nos serviços que prestam assistência de enfermagem. Estão subordinados à diretoria de enfermagem, os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros que atuam no cuidado direto ou apoio nas unidades de internação de clínica médica, cirúrgica, outras clínicas especializadas, serviços auxiliares, complementares e de diagnóstico e tratamentos, laboratórios, hemodiálise, unidades de terapia intensiva, banco de sangue, atenção a grupos especiais. A diretoria administrativa contribui para que os serviços possam ser melhor desenvolvidos no hospital. Estão subordinados à divisão administrativa, serviço de arquivo, estatística, recursos humanos, seção financeira, seção de material ou almoxerifado, farmácia, lavanderia, serviço de conservação e reparo, zeladoria ou seção de serviços gerais. O hospital é uma empresa complexa que necessita de organização administrativa, equipamentos e materiais específicos para receber e tratar o indivíduo que busca atendimento de saúde. Para sua sobrevivência, o bom funcionamento desenvolve atividades semelhantes a outras empresas, técnicas, gerando a produção do serviço e o próprio fazer na instituição comercial, porque as atividades são remuneradas, o serviço é cobrado do cliente, financeiro, envolvendo entrada e saída de capital, segurança, porque há necessidade de proteção do paciente, do pessoal que atua ou frequenta a instituição. A segurança deve ser entendida em sentido amplo, inclusive proteção contra as infecções hospitalares e acidentes, danos ao material e equipamentos. Contabilidade, oferecendo transparência no movimento financeiro, inclusive estatísticas de atendimento, cuidados prestados e procedimentos adotados. Administrativas, uma vez que as atividades hospitalares necessitam ser planejadas, organizadas e coordenadas, controladas e ter um comando. Estas atividades contribui para garantir prestação de serviço e atender às funções do hospital. Então, pessoal, isso aqui é tudo aquilo que nós estudamos, todo aquele conteúdo que nós estudamos nas duas últimas aulas, né? As teorias, né, administrativas, que quem presta administração ao hospital tem a necessidade de empregá-las, né? Tem as específicas, que são usadas somente no campo de serviço de saúde, e tem as demais, né, que é usada em toda a sociedade de todo o tempo. Então, isso que eu passei para vocês, é o que está aqui na página 25 e 26, é só um pouco, né, da teoria administrativa, que nós devemos entender para entender qual é o nosso papel dentro do hospital também. Então, vamos continuar aqui. Agora, a função preventiva. Supervisão da gravidez normal e do parto. Aí, esse aqui já é a função, né, que cabe à parte da saúde, não é mais a parte administrativa. Agora, nós estamos na página 27. Supervisão do crescimento normal e do desenvolvimento da criança e do adolescente, que é responsabilidade, né, nós, da área da saúde, dos enfermeiros, que delegam, né, as atribuições, delegam os procedimentos que serão realizados pela área técnica de enfermagem, controle das doenças contagiosas, que é o CCH, né, que é a comissão, né, de controle de infecção hospitalar, a prevenção das doenças de longa duração, a prevenção da invalidade física e mental, educação sanitária, né,
e a saúde ocupacional. Aí, esses são esses são os serviços prestados, que deveria ser, em alguns casos, não são prestados corretamente, de forma assim, protocolar, de protocolos mesmo dentro da saúde. E também temos a função educativa, campo prático para estudantes do curso de graduação da área de saúde, educação continuada dirigida à equipe que trabalha na instituição, educação em saúde dirigida em público em geral. Vamos lá, campo prático para estudantes do curso de graduação na área de saúde. É a prática, O estudante de saúde, igual vocês, daqui a uns meses, vão entrar no campo de estágio. Então, ali vocês vão estar na praticidade, de todas as técnicas realizadas dentro da unidade. Mas para vocês realizar essas técnicas, tem um administrativo lá em cima. Nós, como eu falei na primeira aula, nós necessitamos ter administração em todos os setores da nossa vida, inclusive no setor de saúde, onde nós vamos atuar, eu já atuo, e vocês, se Deus quiser, futuramente vão atuar. Educação continuada, dirigida à equipe que trabalha na instituição. O que seria educação continuada? Educação continuada é você continuar aquele ensino. É tipo, eu fiz um procedimento, exemplo, eu fiz um procedimento, teve um gasto ali, aconteceu uma coisa imprevista naquele atendimento, naquele procedimento. Aí vem o enfermeiro, técnicos responsáveis pela educação em saúde, vão ver o que aconteceu, vão analisar e vão fazer uma educação em cima daquela situação. Vou colocar um exemplo para vocês. Foi reparado que no hospital X os HGTs estão todos alterados. Aí, numa observância, o enfermeiro observou que os técnicos de enfermagem estavam passando álcool para fazer o teste glicêmico do paciente. E isso, sabemos que o álcool ele altera o nível de glicemia do paciente. Essa enfermeira comunicou ao setor de educação e saúde educação continuada, que prestou um treinamento em educação continuada por um POP, montado por esse setor de educação continuada, que mostrou que para a realização do teste de glicemia não há necessidade de passar o álcool com algodão, porque o álcool, essa substância alcoólica, ela causa, o erro na leitura do teste glicêmico do paciente, Sempre vai diminuir, O paciente, por exemplo, tá com 100, o glicosímetro, o aparelho de HGT, vai ler 80, vai ler 90. Educação em saúde, dirigida ao público em geral. A educação em saúde, ela acontece mais na atenção básica. Educação em saúde é, por exemplo, igual agora, há meses atrás, nós estávamos com um surto, de dengue. Aí o que fazem? As unidades básicas de saúde, o enfermeiro vai montar uma educação continuada, uma educação em saúde educação em saúde junto com os técnicos e vai fazer na hora que o povo estiver lá na sala de espera. O que é sala de espera? Eles esperando o atendimento. Aí o que vai acontecer? Vai ter aquelas orientações por não deixar a água parada, não deixar, para não criar os criadouros. Então, essa educação também em saúde é a educação sanitária. Função restaurativa, diagnóstico em serviço do ambulatório e internação, tratamento de doenças, curativo e paliativo, envolvendo atividade cirúrgica, clínicas especiais, reabilitação física, mental e social, tratamento de emergência, acidentes e doenças. Então, essa é a função, uma das funções, assim, mais importante, que a unidade de saúde tem. Tem essas funções, com o nosso paciente. Mas, para ter essa função restaurativa, não podemos esquecer da função de cima, que é a função educativa, porque sem educação, sem controle, sem o engajamento todo da equipe, não vai acontecer essa função restaurativa. Exemplo que eu vou dar para vocês maior é assim,
Por que que o hospital público, né? Eu vou dar um exemplo aqui de Resende. O Hospital Municipal de Emergência está lotado. Porque nós não temos uma atenção básica, né? Assim, com todos os requisitos necessários. Por quê? Qual é a função da atenção básica? A função da atenção básica é promover, e fazer a prevenção da doença antes que chegue nesse segundo estágio, né? Nesse ponto de ter que ir na segunda função do tratamento, que é para ir para o hospital de emergência. De repente, se a atenção básica, né, que é a atenção primária de atendimento, fosse mais efetiva, os profissionais fossem melhor treinados, as pessoas procurassem também, né, os munícipes fossem, de repente, né, não tinha tanto assim um acúmulo de paciente na atenção secundária em saúde, né? E a função pesquisadora, aspectos físicos, psicológicos e sociais da saúde e da doença, atividades hospitalares, processos de trabalho, produtos terapêuticos, procedimentos técnicos e atividades administrativas. Classificação. A classificação de hospitais envolve aspectos administrativos, estrutura física, recursos humanos e desempenho da instituição. Existe uma série de critérios para classificar os hospitais. A vantagem da classificação é permitir o estabelecimento de condições mínimas para ser autorizado o funcionamento do hospital. Pode-se classificar os hospitais sob os aspectos clínicos e administrativos. Segundo os aspectos clínicos, os hospitais podem ser gerais, capacitados a receber pacientes de várias especialidades clínicas ou cirúrgico, podendo ser limitados a um grupo etário. Exemplos: hospital infantil, hospital geriátrico. Tem o hospital, igual tem aqui em Resende, o Hospital da Criança, que só atende, é destinado ao público infantil. Então, de 1 mês até, se eu não me engano, né, até aos 11 anos. Passou dos 11, até os 12 anos. Passou dos 12 anos, ele é atendido na porta aberta, que é logo ao lado do Hospital da Criança aqui, que é o Hospital de Emergência. Especializados, capacitados a receberem pacientes predominantes de uma especialidade, como, por exemplo, psiquiatria, oncologia. No caso, aqui em Resende, temos os dispositivos, né, que é da Secretaria Municipal de Saúde, que é o CAPS-AD, o CAPSI, a Casa Aberta e a saúde mental, que já é de hospitalização, né, da Santa Casa. Atualmente, a tendência é colocar os pacientes com qualquer tipo de patologia nos hospitais gerais. Então, a partir desse hospital geral, que é o hospital de emergência, que vai ser sequenciado e distribuído para qual nível de atenção ele vai, né, para qual dispositivo. É um paciente psiquiátrico? Então ele vai ser transferido para saúde mental. É um paciente que está com câncer, por exemplo, avançado, está em tratamento, ele vai ser, né, transferido, né, o tratamento dele vai ser para o Oncobarra, que nós temos no momento, que é o Hospital de Oncologia em Barra Mansa. Quanto ao aspecto administrativo, de acordo com as propriedades e manutenção, hospitais podem ser oficiais, governamentais, federais, estaduais e municipais, particulares, é aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito privado, como irmandade, fundação, sociedade, grupo de acionista ou um indivíduo, quanto ao número de leitos. Hospital de pequeno porte é aquele que tem capacidade normal até de 50 leitos. Hospital de médio porte é aquele que tem capacidade normal e operação de 51 a 151 leitos. Hospital de grande porte é o que tem a capacidade de 151 a 500 leitos. Hospital de porte especial ou externa é o que tem capacidade normal superior a 500 leitos. Entretanto, existem outras formas de classificação de hospitais, como, por exemplo, por nível de competência. Primário, foi o que eu falei antes. Primário, secundário e terciário. Por grupo etário, por número de leitos, pequeno, médio, grande porte ou de porte especial. Por especificações e outros. No Brasil, os hospitais integram uma rede de estabelecimentos de serviços de saúde públicos e privados.
organizados segundo os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS. Nesse modo, a assistência hospitalar prestada à população se faz por meio de instituições públicas, contratadas e conveniadas, cadastradas no SUS. Então, pessoal, é isso, né? Nessa aula 3, né? Nós estamos vendo um pouco do hospital, o tipo de modelo. Depois da aula de hoje, eu vou passar uma atividade para vocês entenderem direitinho qual é a atribuição, né? Qual é a função de cada membro do hospital, né? Para vocês entenderem melhor, para quando vocês forem para o campo já ter uma visão mais ampla, né? Qual a importância da administração dentro da enfermagem. Agora, nós vamos para o trabalho da equipe enfermagem, é um tema muito importante também, né? Que nós devemos saber. Não sei se vocês reparam, mas eu sempre chamo vocês de equipe, né? Para vocês ir ambientalizando e se familiarizando já com o termo equipe. Porque no momento que vocês começarem já no estágio, né? Já é uma equipe. Porque vocês vão ter a sua equipe. Eu marquei estágio, por exemplo, eu, Maria, Bernadette, Lucas. Nós 4 somos uma equipe. Então, nós temos que aprender. Hoje, a dificuldade que nós temos é essa palavra, o trabalho em equipe. Vamos lá, então. O trabalho da equipe de enfermagem. O modelo gestão em enfermagem. Na enfermagem, a gestão ou gerenciamento do cuidado é aplicado à articulação entre as dimensões gerencial e assistencial no processo de trabalho do enfermeiro. Já a dimensão assistencial define como foco de intervenção do enfermeiro as necessidades do cuidado de saúde com a finalidade de atendê-las de forma integral. O mínimo de domínio do conhecimento de gestão era necessário para saber gerenciar e organizar o ambiente de trabalho, bem como a produção de bens e serviços. Assim, a prática gerencial do enfermeiro tem o propósito de organizar, coordenar e controlar com objetivo voltado para a produtividade do serviço. Os modelos de administração existentes na enfermagem previsão, determina aquilo que deve ser feito e como deve ser feito, traça o programa de ação. Organização, organiza o trabalho de várias pessoas para que os planos aconteçam. Coordenação, organiza as atividades de forma que todos os trabalhos sejam feitos harmoniosamente. Direção, comandar, dirige e orienta o pessoal. Controle, avalia todas as funções e resultados. Verifica para que tudo ocorra dentro das regras estabelecidas. Né? No caso, aí eu vou dar um exemplo de cada um. Controle é o quê? Por exemplo, o controle da CCH, né? Que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Tudo que tiver relacionado à infecção hospitalar, né? A CCH vai estar sempre ali avaliando para ver como pode melhorar, né, o índice de infecção de hospitalar. O que deve ser feito? Qual é a manobra, né, que será realizada para diminuir o índice de infecção de hospitalar, o índice de segurança do paciente, entendeu? Então, isso tudo é relacionado, é juntado, é administrativo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a equipe de enfermagem, que eu sempre falo para vocês, né? Oi, equipe, boa tarde, equipe, bom dia, equipe, para vocês já começarem a se familiarizar, né, com esse conceito. Equipe de enfermagem. Assistência de enfermagem envolve atividades que variam desde aquelas consideradas extremamente simples até as mais complexas, exigindo funcionários com diferentes níveis de conhecimentos e habilidade para sua execução. A Lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o exercício profissional de enfermagem e é regulamentada pelo Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987. Em seu artigo 2º, parágrafo único, encontra-se que a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem, pela parteira, respeitando os respectivos graus de habilitação. Trabalho de equipe.
A equipe de enfermagem deve trabalhar de uma forma coordenada e integrada, pois este é um meio de se atingir satisfação pessoal e profissional, além de contribuir para a prestação de assistência qualificada ao paciente, à família e à comunidade. Existem alguns fatores que facilitam o trabalho em equipe: esforço conjunto para o alcance dos objetivos propostos, comunicação suficiente entre os membros da equipe, respeito, né, às pessoas, honestidade, né, e cooperação com o chefe e os colegas. E entra um também chamado empatia, né? Empatia é o quê? Você se colocar no lugar do outro. Não tem, né, esse tópico aqui, empatia, né, que é uma coisa ousada. É, atualmente, mas a empatia é uma coisa que todos nós temos que ter com o outro. O que seria empatia? Se colocar no lugar do outro. Ah, eu estou ali numa situação que o colega não está conseguindo fazer, vamos supor, numa enfermaria, a, a levantar o paciente sozinho, a colocar o paciente sozinho, mudar de decúbito, por exemplo, é um dos exemplos. Eu vou lá e vou ajudar o colega a fazer a mudança de decúbito, a realização de mudança de decúbito. Quando o trabalho é desenvolvido em equipe, os problemas podem ser resolvidos com maior facilidade, a duplicação de tarefas pode ser evitada, a união, a solidariedade, né? Volta lá no termo empatia, as pessoas, as contradições podem ser evitadas ou minimizadas. Requisitos do pessoal de enfermagem. Enfermeiro, aí aqui vocês vão conhecer, né, a atribuição e o nosso trabalhinho, né, na nossa V1 vai ser sobre isso. O enfermeiro é um elemento profissional que recebe o diploma ao término do curso superior de enfermagem. Ocupa o cargo elevado na estrutura do serviço. Técnico de enfermagem recebe o diploma técnico em curso reconhecido pelos órgãos oficiais do ensino, que vocês futuramente vão receber. O curso tem a duração, né, em média de 3 anos, onde são desenvolvidos conteúdos profissionalizantes e disciplinas de 3 séries do segundo grau. Atualmente, existem cursos intensivos cuja exigência da escolaridade para o ingresso ao segundo grau completo, que é o nosso caso, né? Tem o segundo grau completo, que é o caso de vocês, e foi o meu também quando escolhi fazer técnico de enfermagem, que eu também sou técnico de enfermagem. Auxiliar de enfermagem recebe o certificado de conclusão do curso de auxiliar de enfermagem por entidades reconhecidas pelos órgãos oficiais de ensino. Antigamente, né, há décadas passadas, o auxiliar de enfermagem, o nível era nível fundamental e o técnico era nível médio. Essa era a diferença, né, dos dois profissionais. O auxiliar de enfermagem tinha o nível fundamental e o técnico de enfermagem nível médio, ou segundo grau. Os requisitos físicos, mentais e morais externam-se pelas que denotam em atenção: memória, iniciativa, coordenação, responsabilidade do trabalho, prático do bem, boa aparência, saúde, flexibilidade nas ações e no raciocínio. Atividade do pessoal de enfermagem. As atividades do pessoal de enfermagem devem ser desenvolvidas de acordo com o que consta no decreto que eu acabei de ler ali, né? 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a Lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, e dispõe sobre o exercício de enfermagem. Responsabilidade do técnico de enfermagem na função responsável de unidade e do pessoal auxiliar. O técnico de enfermagem, na sua função, a função de vocês, da minha equipe, que está me ouvindo isso, futuramente, quando se Deus quiser terminarem o curso, vai ser o técnico de enfermagem na função de responsável pela unidade do pessoal auxiliar de enfermagem, deve conhecer suas atribuições, muito importante, e o que lhe compete executar, visando as atribuições que competem ao técnico de enfermagem. Ele deverá ser assistido e orientado por um enfermeiro, quando couber a responsabilidade de uma unidade de enfermagem, uma vez que complete a este planejar, supervisionar e avaliar a assistência prestada ao paciente. Atividades do pessoal do nível médio. Agora, atividade nossa, que eu vou ler aqui, ó, muita atenção, que é questão de prova, hein?
O pessoal de enfermagem formado em nível médio, ou seja, o técnico auxiliar de enfermagem, desenvolve geralmente o trabalho sob orientação e supervisão da enfermeira ou enfermeiro. Dentre as atividades que o pessoal que é enfermagem de nível médio exerce, consta o técnico de enfermagem, artigo 10. O técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares de nível médio, técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação, supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados, direito de enfermagem ao paciente em estado grave, na prevenção de controle de doenças transmissíveis, em geral, em programa de vigilância epidemiológica, na prevenção de controle sistemático de infecção hospitalar, na prevenção e controle sistêmico de danos físicos que podem ser causados a pacientes durante assistência de saúde, na execução dos programas. Segundo, executar atividades de assistência de enfermagem executadas privativas do enfermeiro, entregar a equipe da saúde, o auxiliar de enfermagem executa as atividades, artigo 11, o auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe preparar o paciente para consultas e tratamentos, observar e reconhecer ou descrever sinais e sintomas ao nível da sua qualificação, executar tratamentos especialmente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como ministrar medicamentos por via oral, parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, nebulização e enteroclisma, enema e calor ou frio, executar tarefas referentes à conservação e execução de vacinas, efetuar controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, realizar testes e proceder à leitura para subsídios de diagnóstico, colher materiais para exames laboratoriais, prestar cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório, circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar, executar atividades de desinfecção e esterilização, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo, e auxiliá-lo ao se alimentar, zelar pela limpeza e ordem do material e de equipamentos de dependência de unidades de saúde, integrar a equipe de saúde, participar da atividade de educação em saúde, inclusive orientar os pacientes no pós-consulta quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas, auxiliar o enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde, executar os trabalhos na rotina vinculados de alta de pacientes e participar do procedimento pós-morte. Pessoal, então hoje nós vamos encerrar, tá? Na próxima aula vai ser unidade 4, tá? A partir da página 31. Tá? E é isso, pessoal. E eu vou orientar, ao trabalho, vou colocar o trabalho, dia 7/6 não haverá aula, porque vai ser o prazo final da entrega da atividade. Porém, vou gravar a aula, vou colocar o link, tanto na grupo e tanto na plataforma ITEC. Boa noite a todos.